A minha irmã ficou encarregada de arrumar um novo apartamento para mim. E quando ela arrumou um aconchegante apartamento, ela mesma se encarregou de arrumar minha mobília. E ela trouxe a mobília do antigo apartamento para este novo. Uma vez que eu era comissária de bordo, fazendo voos internacionais e quase não tinha tempo para nada. E quando finalmente conheci, fiquei encantada com ele. E também com a arrumação dos móveis. Tudo ficou excelente. E talvez eu mesma arrumando não tivesse ficado tão bom. Na primeira noite, eu me joguei no sofá após ter bebido um chá, pois eu estava realmente esgotada com as viagens, e a empresa estava exigindo demais de todos nós. Fiquei ali de olhos fechados, tentando relaxar um pouco, e quando ouvi um barulho de coisas caindo na cozinha. Eram barulhos de talheres. Foi um barulho imenso, como se tivesse caído todos os talheres que tinham na casa. Assim que cheguei na cozinha, não havia nenhuma colher que fosse no chão. E aquilo me deixou perplexa. Procurei não pensar muito no assunto, pois eu estava em uma fase de muito trabalho e isso era tudo. Ao me deitar, passado algum tempo e eu já bastante sonolenta, escuto um barulho de borbulhas. Um barulho como se alguém estivesse em uma piscina e ficasse com a boca na água e soprando, jogando o ar para fora da água. Na terceira vez que eu ouvi, eu fiquei sentada para ouvir melhor, mas o som parou. Liguei as luzes e fiquei mais um tempo observando. E então eu voltei a dormir em seguida. 2 dias depois, teria uma nova viagem ao exterior. E não tive nenhuma outra surpresa nesses 2 dias. Quando voltei a reparar que coisas deixadas por mim estavam fora do lugar. Uma estatueta que eu havia comprado na Europa estava virada de frente para a cozinha. Mas ao voltar, a estatueta estava virada de costas. As coisas realmente mudavam de lugar. Eu colocava a minha bolsa no sofá e ela aparecia no quarto. O meu relógio de estimação foi parar em cima da máquina de lavar roupas. A caneta que eu sempre uso e sempre fica em minha bolsa apareceu atrás do vaso sanitário. O meu estojo de maquiagem apareceu no armário da cozinha. E a minha escova de dentes sumiu do banheiro e apareceu dentro de um prato no armário. O porta-retrato que tinha na mesa da sala amanheceu todo estilhaçado. Ou seja, o porta-retrato estava no mesmo lugar, mas o vidro dele estava espalhado por toda a sala. Os aparelhos eletrodomésticos começaram a dar problemas. Uma hora funcionava e outra hora não. O conjunto de xícaras de porcelana chinesa que eu tinha estavam todas ali quando eu fui tomar banho. Porém, quando eu saí do banho, tudo estava em cacos. Havia também barulhos de gaveta abrindo e se fechando. E barulhos parecidos com os de garrafa de refrigerante sendo aberta. E a descarga do vaso também era acionada sozinha. E ao voltar de mais uma viagem, e ao me deitar, eu vi barulhos de alguém batendo os dentes insistentemente. Era um barulho igual ao que se faz quando abrimos a boca e fechamos com força. E em seguida deixando a boca aberta como se estivesse tremendo de frio. Batendo os dentes mesmo. Aquilo me deixou realmente com medo. E o pior estava por vir. Certa noite, eu acabei sendo jogada fora da cama por algo invisível. E do medo, eu passei para o pavor.
Acabei fechando a porta do quarto e indo dormir na sala. No dia seguinte, fui visitar a minha mãe e me abri com ela. E ela disse que essas coisas não eram possíveis e que isso não existia. Então, eu vi que não adiantava falar com ela. Porém, ela disse que iria dormir lá em casa, me fazer companhia, até mesmo para me dar apoio. Eu disse que tudo bem. Então, certa noite, ao vermos um pouco de televisão e irmos nos deitar, após uns 15 minutos, começou o barulho de borbulhamento, como se houvesse água por perto, e os barulhos de dentes rangendo logo começaram. Perguntei assustada para minha mãe se ela estava ouvindo tudo aquilo. E pela sua cara de assustada, com certeza ela tinha ouvido. E em seguida, começou o barulho de portas batendo com violência. E após um breve silêncio, ela disse que iria até o banheiro. E ao chegar no banheiro, ela escutou uma risada diabólica, o que fez com que ela voltasse correndo. Perdemos o sono naquela noite, e ela fez um chá de camomila para nos acalmar. E quando começou a amanhecer, eu já estava um pouco mais relaxada. E só assim fomos dormir. Porém, a nossa aparente tranquilidade terminou rápido, porque a cama toda começou a estremecer e a dar solavancos. E logo após isso, quando eu e a minha mãe estávamos bem juntas, nós duas fomos jogadas para fora da cama. Bem, essa foi a gota d'água para sairmos definitivamente do apartamento. E nunca mais voltei naquele lugar. Boa noite. Há 3 anos atrás, o dono do meu apartamento me pediu para mudar para outro apartamento que também pertencia a ele e ficava no mesmo prédio, pois uma reforma urgente seria feita no apartamento onde eu estava morando. E quando fui dar uma breve olhada no apartamento onde eu iria morar por um tempo, eu notei uma mancha amarronzada no tapete do quarto. Na hora, imaginei que alguém havia morado lá, e provavelmente havia acendido uma vela, e a cera quente havia caído no carpete. Bem, cerca de uma semana depois, eu comecei a dormir no outro apartamento. E desde o primeiro dia, eu tive pesadelos violentos e perturbadores. E alguns desses pesadelos literalmente me deixaram a noite toda acordada com medo. E o estranho desses pesadelos é que eles sempre eram sobre a mesma coisa. E numa noite, depois de eu ter acordado de um desses pesadelos, eu estava andando pelo apartamento, tentando me acalmar. E foi quando um dos meus braços ficou completamente gelado. O estranho é que, de acordo eu andava, era sempre o braço que ficava virado para a parede de dentro do apartamento. E quando eu virava o outro braço para essa parede, ele também ficava gelado. Bem, eu não sou religiosa, mas acredito no sobrenatural. Neste momento, eu me virei para a parede que estava emanando aquela onda de frio e falei: "Aqui não tem nada para você. Eu ordeno que você saia." E mais rápido do que um piscar de olhos, aquele frio todo desapareceu.
E com o tempo, eu comecei a descobrir coisas estranhas no apartamento. Achei uma mancha similar do quarto na base da entrada para a sala. E algumas portas tinham remendos mal feitos. Então, comecei a imaginar se alguma coisa desagradável não teria acontecido naquele apartamento. Tudo estava indo relativamente bem, até que alguma coisa começou a tentar manifestar nos meus sonhos. E durante este período, as visões começaram. Em certo dia, eu estava sonhando que estava seguindo um assassino. E quando alguma coisa lá no fundo da minha cabeça começou a gritar para que eu acordasse. De repente, eu parecia estar lutando para acordar, em completo pânico. Eu me lembrava de uma presença da qual eu estava tentando me defender, mas aquela coisa demoníaca apenas ria, como se a minha luta fosse em vão. Então, eu comecei a perceber que aquela presença demoníaca estava em minha cama, pois eu podia sentir os meus braços, as minhas pernas e podia sentir o lençol cobrindo eles. Sentia o travesseiro sob a minha cabeça e sentia as minhas pálpebras lutando para abrirem. Também me ouvia respirar com dificuldades e tentava fazer qualquer som sair da minha boca paralisada. Mas naquela situação eu não conseguia mover um músculo sequer. E mesmo assim, eu sentia a presença de alguma coisa na cama comigo. E logo depois de algum tempo, eu estava conseguindo ter algum controle sobre os meus olhos e consegui abri-los um pouco. Olhei para a direita o máximo que pude. E em seguida, eu consegui ver uma sombra de um aspecto sombrio que estava encostada no canto da parede. Estava quase me convencendo que era apenas alguma ilusão formada pela pouca iluminação. Mas aquela sombra se desprendeu do teto e começou a flutuar levemente pelo quarto. E eu continuei paralisada pelo que pareceu ser mais alguns segundos. Então eu consegui virar a minha cabeça para a esquerda. E na porta do armário eu vi uma coisa preta. A impressão é que era um rosto em forma de caveira que estava rindo de mim. De tanto medo, eu consegui fazer o meu braço se mexer na direção do interruptor de luz. E depois que a luz acendeu, não havia mais nada lá. E então eu consegui tomar o controle do meu corpo. E um pouco mais de 3 dias depois, eu tive outro encontro como esse. E desta vez no meu sonho, eu estava enfrentando um demônio no plano astral. E novamente, o meu instinto me forçou a acordar. E como da última vez, eu podia ouvir a minha respiração. E eu estava respirando com força e muito rápido. Então, sabia que estava acordando. Mas como da última vez, eu não conseguia me mover. E desesperadamente, eu tentava fazer todos os músculos do meu corpo se mexerem. Porém, eu não consegui. E quando abri os meus olhos, olhei novamente para o canto no teto acima da janela, esperando não ver nada lá. Porém, aquela sombra estava lá. Mas desta vez, parecia estar olhando para fora da janela. E pouco tempo depois, aquilo sumiu. E aos poucos, eu consegui me movimentar novamente. Essa situação ocorreu nos próximos dias. E aquela manifestação demoníaca foi piorando cada vez mais. E várias noites,
Acordei com aquela sombra em cima de mim, tentando me estrangular. Porém, eu nunca desistia de lutar contra aquilo. E toda essa situação já estava me deixando louca. Bem, alguns dias depois, a reforma do meu antigo apartamento já haviam acabado. E mais que depressa, eu voltei para ele. E desde então, eu nunca presenciei nada do tipo. Mas tento imaginar o que seriam aquelas manifestações demoníacas que ocorreram comigo ali. Aquele apartamento já foi alugado diversas vezes. Porém, ninguém permanece mais de um mês ali, e logo se mudam. E o mistério permanece até os dias de hoje. Boa noite. De 1978 a 1982, eu morei em um apartamento em Santo Amaro, um bairro aqui da cidade de São Paulo. O apartamento era enorme, do tipo que não se constrói mais em bairros como Santo Amaro. O apartamento era de 3 quartos e muito antigo para a época. Bem, no primeiro ano, eu não reparei nada de estranho. Até que ganhei de Natal um brinquedo chamado Pega Pega Troll. Era um brinquedo bem antigo. Mas para resumir, era mais ou menos igual a um carrinho Hot Wheels, onde o objetivo era um carrinho perseguir o outro. Brincamos muito, e logo eu e a minha irmã fomos dormir. E os brinquedos ficaram montados no outro quarto, que era uma espécie de despensa. E durante a noite, a minha irmã e eu começamos a ouvir um barulho alto e irritante. Ouvimos um pouco mais e percebemos que era o brinquedo, funcionando sozinho. Dava para ouvir sem medo de errar os carrinhos correndo e se batendo. E assim que levantamos da cama, o barulho parou. Fomos olhar e todo o brinquedo estava na mesma posição que deixamos. E depois disso, passou a ser comum ouvir a televisão se ligar sozinha durante a noite. Uma noite, eu estava assistindo O Grande Ditador. Então desliguei a TV e fui dormir antes do final do filme. Porém, a TV se ligou sozinha e eu pude ouvir todo o filme se passando. Então eu reparei que eu não podia deixar um filme pela metade, pois se eu fizesse isso, a TV sempre ligava sozinha e só desligava quando acabava o filme. Diversas vezes, a maçaneta da porta de entrada se movia violentamente. E era impossível ter alguém do lado de fora, pois seria fácil ouvir os passos na escada que era muito próxima da porta. Eu e a minha irmã somos bem alérgicos. E na época, cada um de nós usávamos um tipo de descongestionante nasal que ficava ao lado da cama. E certa manhã eu acordei com o remédio dela ao meu lado. E quando fui falar alguma coisa, ela me perguntou o que o meu remédio estava fazendo com ela. E quando percebemos que era algo sobrenatural, imediatamente encerramos o assunto. Depois de algum tempo, nos mudamos daquele apartamento. E mesmo não morando mais ali, eu tive vários pesadelos em que havia voltado a morar lá. Bem, eu nunca soube o que aconteceu de fato naquele lugar, mas posso presumir que não foi nada bom. Boa noite.